Olá, você está comigo no canal Maior é o que Serve, porque estamos aqui para servir. Eu sou o pastor Adaías Godinho, pela graça, bondade, misericórdia do Senhor. Estamos aqui trazendo hoje mais um conteúdo para abençoar a sua vida. Já de antemão, como sempre pedimos que você dê aí o seu like, o seu gostei ou não gostei, bem como se inscreva no canal, compartilhe essa mensagem e quando você se inscrever, pedimos gentilmente que você possa acionar aí o sininho para que você seja sempre lembrado, né, quando chegar uma nova mensagem. Que Deus possa abençoar a sua vida tremendamente, te fazendo viver um novo tempo, um tempo de alegria, um tempo de paz, um tempo de grande crescimento. Hoje nós queremos compartilhar com você uma palavra que é muito usada no dia de hoje, que na verdade é um sentimento, é um estado, é uma condição, que é sobre ansiedade. Ansiedade. Antes de eu ler o texto básico que nós vamos compartilhar essa palavra, eu vou para o dicionário online de português que diz que é um desconforto físico e psíquico, agonia ou aflição, angústia, bem como é um desejo intenso e impetuoso, impaciência, sofreguidão e avidez, ausência de tranquilidade, medo e receio. Olha o quanta coisa está envolvida nessa palavra. E então aí eu vou para o texto que nós queremos referenciar hoje. Jesus usa no texto básico, está lá em Mateus, capítulo de número 6, na verdade do versículo de número 25 até o versículo de número 34. Mas o texto que eu vou usar é só o versículo de número 34. Jesus vai falar aí sobre várias situações, falando sobre as aves do campo que não semeiam, que não fiam, que não plantam, falando sobre os lírios, né, do campo, falando sobre a beleza que um lírio do campo tem, uma flor tem, no entanto, dá um pouquinho, ela é lançada no fogo e destrói-se. Os animais não se preocupam com o que hão de comer e o próprio Pai os alimenta. E o texto que eu quero citar para você está o versículo de número 34, diz: não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si, basta a cada dia o seu mal. Com base nessas palavras, com base nessa definição do dicionário e aqui nesse texto de Jesus, na palavra de Mateus, nós queremos compartilhar um pouco com você uma coisa que é muito importante. A ansiedade, ela é um sentimento, é uma condição, é um estado em que as pessoas procuram trazer do futuro algo para o presente. Ou seja, semeia no futuro e quer colher no presente. Então fica pensando numa coisa de amanhã e quer colher no dia de hoje. No entanto, essa palavra, conforme o dicionário, ela traz em si várias definições que são negativas. Impaciência, ansiedade ou receio, medo, incerteza, fica inquieto e etc. E Jesus vem dizer aos seus discípulos, ele está relatando aqui nesse texto, que não fiqueis inquietos pelo dia de amanhã, com o que há vez de comer, com o que há vez de vestir, porque o Pai bem sabe que necessitai de cada uma dessas coisas. Aí no versículo de número 33, antes desse que eu li, ele vai dizer: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Deus nessa palavra, Jesus nessa palavra está nos dando uma promessa, que ao buscarmos primeiro o reino de Deus, as demais coisas que nós precisamos no dia a dia nos serão acrescentadas. Em alguns outros textos da palavra, com base no que nós estamos expondo e compartilhando contigo, por exemplo, quando eu falo que ansiedade é aquilo que as pessoas estão semeando no futuro e querendo colher no presente. A Bíblia vai nos mostrar que só quem conhece o futuro, o amanhã, é Deus. É atributo de Deus a sua onisciência.
Ele conhece todas as coisas. A palavra vai nos dizer que todas as coisas estão nuas, patentes, às claras, diante de Deus. Em Jeremias, capítulo de número 33, versículo de número 2, vai dizer lá assim: assim diz o Senhor que faz isso, o Senhor que forma isso para o estabelecer. O Senhor é o seu nome, então o Senhor que forma lá na frente e estabelece no presente. Ele tem esse poder, ele tem essa habilidade, ele tem esse discernimento, ele tem esse propósito, ele tem essa autonomia, ele tem essa soberania de formar algo lá na frente e trazer para que ela seja manifestada na nossa vida no presente. Então, um texto importante. Depois, mais outros 2 textos que eu quero compartilhar com você, que está em Filipenses, capítulo de número 4, versículo de número 6. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica com ação de graça. O apóstolo Paulo, ele vem trazer uma orientação, uma direção para a vida dos servos de Deus, para a igreja em Filipenses, dizendo à igreja que ela tem que ficar em paz, dizendo à igreja que ela não pode ficar ansiosa, dizendo ao povo que ele não deve estar inquieto, dizendo a eles que eles devem estar vigilantes, constantemente vigilantes, com aquilo que é a paz que vem sobre a vida porque eles são supridos pelo Senhor. E ele vai dizer aqui que nós devemos trazer as nossas necessidades, sejam conhecidas diante de Deus por um instrumento poderoso, pela oração. A oração é o meio em que nós apresentamos-nos diante de Deus e dizemos a Ele: olha aqui a minha demanda, olha o que eu estou apresentando diante de Ti, olha o que eu estou passando, olha o que eu preciso da Tua atuação, olha o que eu entrego diante de Ti, eu me rendo, eu me lanço diante de Ti nesse momento de oração. Pela oração e súplica, ou seja, aquela situação insistente, constante, eu continuo confiando que o Senhor vai ouvir, o Senhor vai responder a minha causa. E aí ele fala com ações de graça, com atitudes que demonstram que eu tenho no meu coração a convicção de que aquilo que eu apresentei a ele vai ter resposta. Ações de graça. Então eu me movo, eu passo então a agir como quem já sabe da resposta, como quem já tem a resposta. É importante salientar, é importante observar, queridos, que quando estamos diante de Deus, precisamos lembrar do texto que está lá em João, que diz que se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverdes em vós, se não me engano, João capítulo de número 15, eu vou achar o texto e vou colocar aqui para você. João capítulo de número 15, se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito por meu Pai que está no céu. Olha o segredo de eu poder andar diante de Deus, pedir a coisa certa. Eu preciso estar em Jesus e eu preciso que a palavra dele esteja em mim. Você precisa estar em Jesus e a palavra dele tem que estar em você, para que você não peça fora da palavra, porque Deus tem compromisso com a sua palavra. Ele vela pela sua palavra para que ela cumpra. Está lá em Jeremias. E nós queremos nesse texto, nesse relato, nessa breve exposição, tratar isso. Não deixe que a ansiedade perturbe você. Não deixe que as coisas inquiete o seu coração. O apóstolo Pedro, lá em 1 Pedro, capítulo de número 5, versículo de número 7, ele vai dizer assim, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então, dentro da definição que nós vimos no dicionário online, lançando sobre ele todo o seu medo, lançando sobre ele toda a sua impaciência, lançando sobre ele toda a sua inquietação, lançando sobre ele toda a sua angústia, lançando sobre ele tudo aquilo que tem deixado você ficar num estado que eu não sei o que vai acontecer. A ansiedade, ela reflete, ela traz males, ela faz as pessoas se precipitarem, ela faz a pessoa agir de maneira impensada, ela faz com que a pessoa tenha reações inquietas.
Ou às vezes, diante de Deus em oração, ela fala: Deus, eu entrego diante de ti essa causa. Deus, toma conta do fulano, toma conta do Beltrano, toma conta do meu filho que está viajando, guarda ele dentro desse avião, dentro desse carro, dentro desse ônibus. E aí ela acaba de orar, acaba de fazer essa oração, e naquele momento fervoroso que ela está entregando, e quando ela termina de orar, ela: deixa eu ligar para o meu filho, deixa eu saber como é que ele está. Esse ato dela de dizer: deixa eu ligar, deixa eu saber como ele está, faz com que ela volte à condição de quem está ansiosa, receosa, com medo de que algo ruim aconteça. Então eu fecho essa ministração hoje. Você tem andado ansioso? Você tem sido uma pessoa inquieta? Às vezes a ansiedade faz você ficar roendo as unhas, coça daqui, vai dali, e levanta, e sai, e entra, e vai, etc. Você tem feito isso? A palavra que eu quero abençoar você hoje é: lança isso diante de Deus. Reconheça. Quando você reconhece uma dificuldade, é o primeiro passo para que ela seja mudada. Reconheça essa dificuldade e lance diante de Deus: Deus, eu sou ansioso, ansiosa. Eu preciso de algo que mude o meu coração. Eu não sei esperar. Eu fui criado de uma situação que não me faz eu ficar bem diante de... Eu não aguento, eu não suporto surpresa. Eu preciso saber das coisas. Eu não sei esperar. Lança isso diante do Senhor. Meu apelo é que você possa descansar no Pai. Não ande ansioso. A palavra de Jesus, ele vai dizer lá em Mateus capítulo de número 28, eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Não tem por que você temer. Não temas. Espere, confie, crê em Deus. Lança diante de Deus a sua demanda. Lance o seu filho, sua casa, seu esposo, sua esposa. Lance tudo diante do Senhor. Porque Ele tem cuidado de você, porque Ele tem guardado a sua vida, porque Ele tem protegido você, Ele tem livrado você de coisas que você nem nunca vai saber, simplesmente pelo cuidado dEle. A palavra que nós vimos hoje é: Ele tem cuidado de vós. O cuidado de Deus é melhor do que o pai para com o filho, com a mãe para com a filha, para com os filhos. É maior do que a galinha para com seus pintinhos ou qualquer um outro ser vivo ou animal terrestre. O cuidado de Deus é aquele que se preocupa, que se importa com os detalhes. Ele tem cuidado de você. Que essa palavra te abençoe, que essa palavra te prospere, que essa palavra te dê uma grande libertação e que esse jugo da ansiedade saia da sua vida e do seu coração em nome de Jesus. Que no poder do Espírito Santo você seja tremendamente renovado para a glória do nome dele. Um grande abraço e um caloroso desejo do meu coração de você viver uma grande bênção do Senhor. Um abraço e um beijo no seu coração. Deus te abençoe, em nome de Jesus.